Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com a parte de eletrodinâmica, né? E a gente vai começar a falar sobre corrente elétrica, para que vocês entendam o que é corrente elétrica. É um fluxo de elétrons que se mexem, né? Que se propagam de forma ordena. Ou seja, os elétrons eles passam por um fio e esse fio faz com que eles se movam de maneira constante e de forma ordenada, tá? Os elétrons, como é que eles vão se mover? Os elétrons livres são estimulados a se mover pelo condutor, que gera uma corrente, por causa de uma diferença de potencial. Tudo bem? Essa diferença de potencial é estabelecida no condutor a partir de um campo elétrico atravessa o material. Esse campo proporciona diferentes níveis de energia potencial, criando, portanto, a tensão necessária para gerar o movimento de cargas elétricas. Bom, como é que a gente calcula a quantidade de cargas de um corpo? Quantidade de corrente, né? É a carga presente no sistema, divididos o quê? Pelo tempo. Ou seja, I é igual a gente chama de delta Q, aqui a gente pode até colocar como módulo de Q, sobre delta T. Tudo bem? Os termos da equação acima, bem como suas unidades de medida. Então, medida de corrente elétrica é o ampere, carga é o coulomb e o delta T é o segundo, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Corrente ela pode ser de duas formas, contínua e alternada, tá? A corrente elétrica é dita contínua quando o seu sentido no circuito é único, ou seja, ela não muda de valor, tudo bem? Ela se mantém o mesmo valor durante todo o circuito, tá? Então, aonde que a gente tem corrente elétrica contínua? É aonde? Nas pilhas, tá? A partir das pilhas, ela transmite o que? Uma diferença de potencial ali, e a partir disso ela consegue fazer com que a corrente se mantenha constante. Olha só, a corrente elétrica oriunda de pilhas é dito contínua, mas a corrente que chega nas tomadas é alternada. A transmissão de energia elétrica é feita por meio de uma corrente alternada, pois dessa maneira ocorre muito menos perda de força no sinal. Caso a transmissão fosse corrente contínua, a perda de força seria grande, o que dificultaria a capacidade de transmissão da energia elétrica. Então ela sai contínua e vem alternada. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa tabelinha aqui. Então vocês podem reparar aqui que a corrente elétrica variável ela vai alternando de acordo com o tempo. A contínua ela se mantém o quê? Constante. Já a gente pode calcular a variação de carga a partir da área, quando eu tenho um gráfico I por T, tá? Então, a partir da área da figura, a gente consegue calcular o ΔQ. Lembrando que I é igual a ΔQ sobre ΔT, e a gente pode reparar no seguinte, quando a gente quer saber o ΔQ, a gente pega o N e multiplica pelo E. O N é o número de elétrons, e E é a carga elementar do elétron. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ver nas matérias anteriores. Tudo bem? Então, a corrente nada mais é do que um fluxo de elétrons. Tudo bem? Bom, convencional, o positivo, a corrente sai do positivo, mas na realidade a corrente vai no negativo. Olha só, a corrente real, os elétrons vão do negativo para o positivo, mas do convencional a gente vai do positivo para o negativo. Então fiquem ligados nisso para vocês não terem dúvida, tá? Quando a gente trabalha com conservação de carga, né, eu venho com uma carga aqui, divido ela em 3, por exemplo, em 3 circuitos, o somatório dessas cargas vai dar o quê? A carga total, tá? Esse esqueminha aqui ele é muito bom, vai ajudar vocês bastante a resolver os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo também, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.